Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim o texto: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por que eu quero trazer esse texto para essa manhã, para falar com você? Eu tenho a sensação de que tem muita coisa às vezes que tem nos prendido da gente poder fazer o nosso melhor para o Senhor. Tem muitas realidades que a gente tem vivido que parece que a gente não conseguiu se desprender lá de trás para começar de repente a viver uma nova situação, uma nova condição diante de Deus. E isso é algo que precisa ser realmente trabalhado por Jesus na nossa vida. Por quê? Você tem duas escolhas nessa vida: viver como você está vivendo, ou viver algo novo da parte de Deus. E talvez o que você já está vivendo hoje é da parte de Deus, então está ótimo. Agora, se porventura você não está vivendo tudo aquilo que Deus deseja que você viva no teu coração, é importantíssimo que você então possa dar oportunidade, liberdade para Jesus, para que Ele possa fazer alguma coisa nova na tua vida. Quando Paulo escreve esse texto, talvez é um dos textos mais citados nas pregações, porque de fato a nova vida em Cristo, ela nos proporciona coisas extraordinárias. Tem gente que fala assim: eu vou para Jesus, mas vai mudar um monte de coisa, eu vou ficar ali, vai fazer falta, eu não vou poder fazer mais as minhas vontades. E a gente não entende como é bom andar com Jesus, a capacidade que Jesus tem de transformar o nosso coração de uma maneira inexplicável, dele tirar coisas que estavam antes do nosso passado e agora ele começar a trabalhar de uma forma totalmente diferente. Às vezes nós estamos mais preocupados com as coisas que nós fazemos do que com as coisas que Jesus desejaria fazer na nossa vida. E esses são os grandes dilemas que nós estamos muitas vezes vivenciando. E eu quero dizer para você, meu querido, nessa manhã: Deus deseja que você viva uma vida diferente. Você não precisa viver preso àquilo que já aconteceu lá atrás na sua vida. Você pode viver uma novidade de vida em Cristo todos os dias e viver oportunidades extraordinárias da parte de Deus. O tema da reflexão dessa manhã é interessante: quebre as algemas que te prendem ao passado. Você precisa, com certeza, em alguma área da sua vida talvez, quebrar alguma algema que está prendendo você ao velho, a uma situação que você talvez passou lá atrás. Tem alguns irmãos aqui que trabalham na área de terapia, de acompanhamento de pessoas, e como a gente constata isso também no pastorado, os traumas que as pessoas vivem na sua vida, durante a sua vida, quando pequenas, quando adolescentes, jovens, adultos, problemas de relacionamento com o pai ou com a mãe em casa, problema de relacionamento familiar, entre irmãos, rejeição. Tem tanta coisa que acontece no nosso meio, no meio da sociedade, e a gente muitas vezes é alvo desses ataques. Ninguém está imune a essas situações. Nós não somos pessoas imunes a essas situações. Nós precisamos muitas vezes avaliar o que Deus, o que o Senhor deseja nos libertar, para que a gente possa viver realmente alguma coisa nova na presença dEle. E uma coisa que eu tenho para dizer para você nessa manhã, algo que eu escrevi aqui: quem vive aprisionado a alguma coisa nunca vai ser feliz. Se você vive preso a qualquer situação do teu passado, você nunca vai conseguir ser feliz de verdade. Sabe por quê? Porque Jesus veio para te libertar do teu passado. Jesus veio para libertar você das situações que já passaram. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você tem novas oportunidades, você tem da parte de Deus a maior chance da sua vida de ser uma pessoa extraordinariamente feliz. Agora, o que eu faço, pastor? A primeira questão que você precisa entender, não entrando aqui ainda na mensagem, mas é viver satisfeito com Jesus. Talvez a vida não te satisfaça, e normalmente ela não vai te satisfazer mesmo. Mas quer saber uma coisa que te satisfaz, que é totalmente capaz de satisfazer o teu coração por completo? Jesus. Tem gente que tem Jesus e não tem mais nada, mas tem tudo.
Tem pessoas que eu conheço que têm tudo, mas não tem Jesus. Então, na verdade, elas não têm absolutamente nada. Quantas pessoas que eu conheço que são ricas, que têm muito dinheiro. Quem tem mais de 1 milhão é milionário, né? Dá para dizer isso, né? Quantas pessoas milionárias que eu conheço que não têm absolutamente nada. Elas têm carros novos, têm dinheiro no banco aplicado, têm terras, bens, têm status social, colocação profissional legal, mas você senta com essa pessoa para conversar e ela não tem nada. Ela é vazia, ela é triste, porque a única pessoa nesse mundo que é capaz de satisfazer totalmente o coração de alguém é Jesus Cristo. Você pode não ter muito dinheiro, tirando alguns irmãos aqui que já estão aí com seus 500 mil, 1 milhão na conta, né, Ângelo, aplicados aí, mas talvez você está lá com um monte de dinheiro e você está preocupado o que você vai fazer com esse dinheiro. Você está preocupado o que você vai ter que resolver de problema essa semana por causa desse dinheiro que você tem. Eu não queria estar na pele aí de um monte de gente milionária que está perdendo toda a paz que tem no coração, se é que tem, por conta desses transtornos que acontecem aí de crise e não sei o que. Como é bom, meu irmão, acordar no outro dia e falar assim, bom, a crise pode estar instaurada, mas para mim não está fazendo muita diferença, no sentido, eu não tenho milhões de dólares em ações em tal empresa, então para mim, a empresa tal teve um problema. Eu não sei dizer para você que isso faça diferença para mim. A minha maior preocupação é a seguinte: no dia que eu vou acordar, Senhor, o que o Senhor tem para mim fazer esse dia? O que o Senhor vai fazer na minha vida na segunda-feira? Porque na verdade é a única perspectiva que eu de verdade posso ter. O que Deus quer fazer na minha vida na próxima semana? Qual é o propósito de Jesus para mim? Pastor, mas por que você está falando tanto disso, de presente, do que eu tenho que fazer? Porque se eu não tenho condições de deixar o meu passado para trás, eu não consigo olhar para frente. Eu não consigo viver o presente e sequer planejar o meu futuro. Então eu quero deixar para você alguns conselhos aqui. E uma coisa é fato. Eu coloquei aqui, eu preparei essa mensagem baseada num livro que chama O Cristão Ateu. Ele é muito bom, da editora Vida. Aconselho você a ler esse livro. Você vai ver o quão ateu você é mesmo vindo na igreja. Porque quem escreveu esse livro foi um pastor. E ele disse, eu sendo pastor, eu já agi como um cristão ateu muitas vezes. Porque o ateu é aquele que diz que Deus não existe. O cristão ateu é aquele que diz que Deus existe, mas com as suas atitudes nega que verdadeiramente o conhece. E aí você vai ver que você tem muito mais de cristão ateu do que você pensa. E eu também vi, e eu precisei mudar várias posturas no meu coração, porque eu vi que realmente elas não estavam de acordo com aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero deixar para você aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, quando a gente fala de quebrar as algemas do passado, de algo que nos prende, é porque de alguma maneira nós um dia vivenciamos um acontecimento doloroso na nossa vida. Algum dia você já passou por isso. Pode ter sido uma violência em casa, um espancamento, um abuso na área sexual, um abuso emocional, um abuso espiritual, um abuso da área que for. Você pode ter vivido uma perda financeira muito grande, você pode ter vivido uma perda de um ente querido, como nós vivemos na nossa casa. A minha irmã faleceu aos 20 anos e os meus pais perderam uma filha, e eu perdi uma irmã e meu irmão também. Então nós sofremos uma perda. E outras pessoas que podem ter sofrido outras áreas, um divórcio, uma perda de um trabalho de anos. Eu estava no banco essa semana e a moça conversando comigo lá, ela é de uma igreja também, e ela falou, pastor, essa semana um gerente aqui do banco de 30 anos de casa foi mandado embora. Aí eu fiquei pensando assim, que perda que esse cara sofreu. Ele estava há 30 anos, quase metade da vida dele, dedicando o esforço dele por uma instituição. E aí a moça disse assim para mim, pastor, você sabe que a gente se dedica e tenta fazer o máximo pela empresa, porque a gente tem que correr atrás, a gente tem que defender o nosso trabalho. Mas ela falou, pastor, como a gente vê
que a gente não é nada mais do que um número, e nós somos totalmente descartáveis onde nós estamos. E às vezes a gente gasta tanto tempo com tanta coisa, e a gente se esquece das pessoas que realmente valem a pena a nossa volta. Às vezes, as dores podem ter sido em diversas áreas da tua vida ou numa área específica. Sabe qual que é a grande questão que me leva a abandonar um acontecimento doloroso? É que Jesus nunca me isentou das dores. Jesus nunca te isentou dos problemas. Às vezes nós pensamos que Deus não é justo porque Ele não cuida de nós, ou porque Ele não nos preservou, porque nós pensamos que Deus tem a obrigação de nos privar de todo e qualquer problema. Tudo que acontece de mal nesse mundo tem uma razão, se chama pecado, porque antes dele não acontecia nada de errado. O pecado, quando entrou na humanidade, destruiu toda e qualquer possibilidade de um reino de paz nessa terra. Então, quando eu espero a absoluta paz na terra, eu estou cometendo um grande erro, porque nunca nessa terra nós vamos viver 100% em paz. Nunca. Porque esse mundo, ele jaz no maligno. Desde quando o pecado entrou no mundo, a influência do mal e a destruição do gênero humano, do ser humano, já está decretada. Pastor, então o que eu faço? Olha para a Bíblia. João capítulo 16, versículo 33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo o seguinte: você vai passar por problemas na sua vida, e ninguém está isento disso. Ninguém. Essa semana eu não passei por problemas, eu fui alvejado por problemas a semana toda. Aí você vai dizer: ah, pastor, eu vi lá no Face, você colocou do carro. Esse aí é o menor, esse aí é o mais bobo, porque bem material você perde, compra outro, trabalha, não tem problema. Esse ali, sabe quando a gente chama que é a ponta do iceberg? Aquele era a agulha do iceberg. Mas essa semana teve uma enxurrada de problemas para mim resolver. E eu cheguei no meio da semana pensando: Deus, essa semana está cruel, está osso, não está fácil não, está difícil, mas o Senhor precisa me ajudar, porque eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final da semana. E essa semana foi extremamente corrida. Nós tivemos várias coisas para resolver, além dos problemas pessoais, projetos da igreja. Sexta noite e sábado, quase o dia inteiro, nós ficamos reunidos com os líderes de ministério atual, o pessoal da diretoria e alguns ministérios que estão chegando, para tentar fazer um planejamento para a igreja começar a funcionar a partir de 2016. Nós ficamos horas e horas aqui, e eu fiquei a semana inteira pensando: Deus, precisamos resolver um monte de coisa essa semana. E aí os problemas vêm, e aí as situações vêm, e a gente tem que lidar com todos eles. A gente precisa resolver. Sabe a única coisa que eu não perdi durante toda essa semana? Por incrível que pareça, a paz. Porque quem me deu a paz é dono dela, é o príncipe dela. Porque o nome dele é Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. O príncipe da paz, quando te dá a paz, nenhum problema é capaz de tirar. Nenhum. Agora, com isso eu quero dizer para você: é fácil passar por problema? Lógico que não. Tem ninguém aqui que gosta de enfrentar problema. Mas tem alguém aqui que essa semana não teve nenhum problema para resolver? Deixa eu conhecer essa pessoa feliz aqui. Qualquer coisa é problema hoje. Você pode estar com uma dor no corpo, você pode estar com uma enfermidade, você pode estar com um problema na sua casa, você pode estar com um problema no seu trabalho, você pode estar com um problema no teu coração mesmo, de coisas que você nunca se permitiu resolver. Os problemas estão aí. Agora, o que você vai fazer com eles? Você vai deixar os problemas serem maiores do que a paz que Jesus te oferece? Será que vale a pena ser assim? Será que vale a pena você potencializar os problemas e minimizar a paz? Ou será que o melhor é você fazer o contrário? Você potencializar a paz que Jesus te deu, porque Ele não dá como o mundo a dá, Ele dá de uma maneira completa, de maneira plena, perfeita. A paz de Jesus, ela é perfeita,
ela não se altera. Então com isso eu quero dizer para você, você precisa entender que os acontecimentos da sua vida já foram, já aconteceu. Agora você vai olhar para ele todo dia, ou você vai olhar para a paz que Jesus está te oferecendo? Quantas pessoas que dizem para mim: pastor, eu só queria ter paz, eu só queria sentir paz no meu coração. Vou dizer uma coisa para você: a paz ela já foi oferecida por Jesus. A questão é se você quer receber esse presente da mão dele ou não. Tem pessoas que não vivem em paz porque elas não aceitam. Porque existe uma coisa chamada dor do passado. E de fato, qualquer coisa ruim que a gente enfrentou causa dor. Agora, a sua dor do passado, em segundo lugar, eu quero dizer isso para você, ela não pode se tornar a sua identidade no presente. Ela não pode. Às vezes nós estamos tão focados naquilo que nós vivemos, que nós nos fechamos para todas as possibilidades que Deus tem, para que a gente viva um momento novo na presença dele. Você precisa entender que você em Cristo é uma nova criatura. Você não pode viver a identidade do teu passado no teu presente. Pastor, tem que rasgar documento? Não faça isso. Há um novo patamar na sua vida com Deus, há um novo momento da sua vida. Deus foi glorificado talvez num dos momentos piores nas pragas. Quem está assistindo aí, eu não assisto, mas quem está assistindo lá na Record, lá, passou já, não sei se já acabou, se está ainda, os 10 mandamentos. Você olha, você fala, todos os primogênitos, Deus matou todos os primeiros filhos e crias do Egito. Mas porque um homem endureceu o coração. E Deus falou: eu vou ser glorificado na vida desse cara. Eu vou manifestar a minha glória através do faraó. Quando todo mundo pensar que faraó é Deus, eu vou mostrar que só eu sou Deus sobre toda a terra. E quando o mar estava totalmente fechado, e aqueles milhões de israelitas estavam ali para atravessar, sem saber o que fazer, encurralados, e todo o exército de faraó atrás. E aí Deus falou assim: Moisés, por que você está perguntando para mim o que fazer? Para de reclamar, para de clamar, para de me perguntar. Bate a vara no mar, meu filho, e manda o povo marchar. Manda o povo ir para frente, porque quando não tem mais espaço, eu vou abrir espaço onde não tem. Sabe o que eu aprendo com essa lição? Deus vai abrir o mar do seu coração, aonde você pensa que não tem mais caminho para você seguir. Deus vai ser capaz de fazer novas todas as coisas, porque Ele cria do nada. O único ser no universo que pode usar o verbo bará no hebraico, que é criar a partir do nada, é Deus. Só Ele pode criar do nada no teu coração uma coisa que para você não existe mais. Só Ele pode pegar o teu coração totalmente mutilado, destruído, e dizer: meu filho, eis que faço novas todas as coisas. Está aqui o teu coração novinho em folha. Deus pode fazer isso. Deus é capaz de fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele não se limita aos padrões humanos para agir. Marta falou aqui em João 11:21: Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Mas aí Jesus falou algo diferente para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, vai viver. Porque Deus não se limita a um padrão humano de vida. Deus não está preocupado com 30, 40, 50, 80 anos da minha existência. Deus está preocupado com a minha eternidade na presença dEle. E disso Deus não abre mão. Sabe de uma coisa? Sabe uma das armas que o diabo mais usa para te aprisionar a ele? É usar o passado contra você. Sabe uma das armas que Deus mais usa para fazer com que você vá passar a eternidade na presença dEle? O presente que Ele é capaz de construir na tua vida. Porque se você só olhar para trás, você não tem razão para viver. Se você olhar para o teu hoje, para aquilo que Deus é capaz de fazer no teu coração a partir de hoje, você vai olhar as coisas de uma nova perspectiva, e você vai poder glorificar o Deus dos céus, e vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque mesmo que o meu ontem, os meus ontens, os meus anos que passaram não foram os melhores, muito obrigado, porque a partir de hoje eu sei que o Senhor pode escrever uma nova história no meu coração. Quarto lugar, nós devemos quebrar as algemas do passado, que nos prendem ao passado. E com isso eu digo para você: tenha fé nas promessas de Deus para a sua vida.
Acredite no que Deus te prometeu. As promessas são maiores do que os problemas. Mude a palavra. Não mude a inicial. Troque problema por promessa. Porque problema é passageiro. Problema acontece sempre. Promessa é decreto divino para a tua vida. E se você se mantiver firme na presença dele, ele vai cumprir cada uma das promessas que ele tem para a tua vida. Deus não é homem para que minta. E não é filho do homem para que se arrependa. Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu um dia para você. Todos os planos e propósitos de Deus, eles vão se cumprir no teu coração. Querido, você só precisa ter o teu coração aberto para que ele faça a vontade dele. Às vezes você está se perguntando por que a minha vida não foi tão legal antes. E aí, tem uma coisa que você precisa fazer quando a gente fala de acreditar nas promessas. Quando a gente diz que você tem que deixar o passado para trás, tem uma coisa que acontece que é muito interessante na nossa vida. Você pode superar situações, mas você nunca vai se esquecer delas. Você nunca esquece. Alguém esquece aqui algum acidente que sofreu? Algum medo que tinha terrível de água? Quem aqui já teve fobia de água aqui? Legal. Até hoje? Não passou? Nem melhorou? Você toma banho, minha irmã? Assim, a água, tem gente que nem desce a água, sabia? Tem pessoas que têm problema de ver a água do chuveiro descer na cabeça. Porque eu fui batizar uma mulher uma vez, e ela falou: pastor, eu tenho problema com água, eu tenho problema até da água descer na minha cabeça. Eu passo mal, eu preciso de ajuda para tomar banho. Se eu estiver sozinho, eu desmaio. Alguém de casa precisa me ajudar a eu entrar no chuveiro. Tal era o tamanho do trauma dessa pessoa. E no final eu consegui até batizar ela. Eu falei para ela: você confia em mim? Confio. Eu falei: ó, você só fecha o olho, segura a mão firme e deixa o resto na mão do pastor que eu vou resolver para você. Quando ela viu, não durou 2 segundos. Ela falou: pastor, eu nem acredito. Passou um tempo, até banho essa mulher já estava tomando agora. Falou: pastor, eu não tenho mais medo de nada. Passou. E ela conseguiu, ela não entrar nem embaixo do chuveiro. Imagina entrar num tanque batismal. Cobriu o corpo inteiro de água. Para ela, é o vale da sombra da morte. Quantos medos que você já não passou na tua vida? Agora, você não esquece que você teve medo de alguma coisa. Você não esquece, mas você superou. Quem nunca teve medo quando caiu de bicicleta a primeira vez? Eu tomei um tombo uma vez, eu me ralei inteiro. Eu falei: eu nunca mais vou andar de bicicleta. Até o outro dia. Criança é meio teimosa, né? Você supera. Agora, você nunca esquece, a ralada está lá, o machucado está lá. Você não vai esquecer da experiência, mas você pode superar a experiência. Você pode superar e entender que aquilo foi uma situação, ela aconteceu e ela ficou para trás, e agora você tem que seguir em frente. E olha que interessante, a sua fraqueza do passado, ela pode se tornar a sua maior força no teu presente. Situações que te levaram a um desgaste muito terrível na sua vida podem se tornar uma força extraordinária no teu hoje. Pastor, como que eu faço isso? Você não faz, é Deus que faz. Deus é capaz de pegar pessoas fracas e, através do poder dele, aperfeiçoar essas pessoas nas suas fraquezas. Aonde você é fraco, você vai se tornar forte. Aonde você entende que não tinha força em Deus, você vai se tornar um dos maiores vitoriosos que existem na face da terra. Agora, para fazer isso, olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 12. Tem um componente fundamental para a força de Deus se manifestar na tua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo está falando aqui de tudo que uma pessoa passa, nas angústias, nas fraquezas, nas tristezas, nas decepções. Talvez você está dizendo isso aqui é o livro da minha vida. Isso aqui que está escrito aqui é o que eu estou passando. Mas o primeiro componente é fundamental para o teu coração. Sabe o que ele disse? A minha graça. O que vai fazer você superar os teus problemas e transformar problema em solução é graça de Deus.
a graça de Deus é capaz de sustentar você em qualquer situação que você esteja passando na sua vida. A graça de Deus é suficientemente poderosa para transformar a tua fraqueza em poder, porque o poder não vai ser seu, a capacidade não vai ser sua, vai ser de Deus para você. Mas como vai ser bom quando você poder sentir essa graça, maravilhosa graça de Deus entrar no teu coração e você poder dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque em mim mesmo eu não teria condições de superar nada, mas no Senhor eu vou conseguir ser mais do que vencedor, porque eu estou em Ti. Em último lugar, eu quero dizer para você: tome a decisão de viver a melhor maneira possível, independentemente das circunstâncias. Decida viver o melhor, mesmo que o melhor não esteja na tua frente. Porque o melhor não significa as situações que você está vivendo, e sim em quem você está decidindo confiar a sua vida. A questão não é a isenção dos problemas. A questão é o cuidado de Deus sobre todos os problemas que você vai enfrentar na sua vida. E às vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo na vida, porque parece que a gente olha mais para o problema do que para o propósito. Outra palavrinha para você aprender a trocar: troque problema por propósito. Sabe um dos caras que mais sofreu nessa vida? E você vai dizer para mim: foi Jó. Também, mas não foi ele. Até a primeira letra do nome é igual. Foi José. Pensa num cara que foi pela vida totalmente desgraçado, que nada dava certo para ele, tudo era sem graça para a vida dele. A mãe morreu no parto do irmão dele. Ele foi vendido, rejeitado pelos irmãos, rejeitado até de certa forma pelo próprio pai, quando ele contou um sonho que teve para o seu pai. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos como escravo. Foi trabalhar de escravo numa casa, foi injuriado e injustiçado. Foi difamado. A mulher de Potifar chamou ele para a cama, ele não quis, fugiu para preservar o coração dele. E o que acontece com ele na sequência? Ele é preso. E aí a gente chega nesse ponto aqui, Gênesis 39, 23, que diz assim: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e ele concedia bom êxito com tudo que realizava. O cara mais zoado da face da terra, como diria a galera assim, o cara mais zicado era José. Só que ele fazia tudo de melhor para Deus, e o carcereiro sequer se preocupava com o cuidado da prisão, porque José estava tomando conta. O rejeitado, o cara que sofreu a perda da mãe, o cara que foi vendido pelos irmãos, o cara que foi abandonado pela família, o cara que foi vendido como escravo, o cara que foi difamado por fazer algo que não tinha feito. Esse cara estava fazendo o melhor dele numa prisão como prisioneiro, servindo como mordomo daquele carcereiro. E a Bíblia diz que tudo que José fazia era abençoado por Deus. Sabe o que é isso? Significa você decidir não olhar mais para a circunstância, olhar para os propósitos. O que Deus queria de José? Deus não queria um escravo, Deus não queria um prisioneiro, Deus queria o governador do Egito. Deus queria ser glorificado na vida de José, e Deus queria salvar através da vida de José, com toda essa desgraça que aconteceu na vida dele. Ele queria usar a vida de José para salvar toda a sua família, porque quando José se torna governador do Egito, é a porta que Deus abre para trazer todo Israel para aquela terra. Se não fosse José, eles teriam morrido de fome. Agora com José, eles estavam vivendo uma perspectiva totalmente diferente na vida deles. Então eu digo para você, você precisa decidir que as circunstâncias não são maiores do que os propósitos que Deus tem na tua vida. Para terminar, José tinha tudo para ser mal sucedido, para dar tudo errado na vida dele, porque nada ia bem. Mas ele foi o melhor filho, o melhor escravo e o melhor governador. Não tinha ninguém. O que José falou para Faraó? Escolha o melhor. Chama a pessoa mais capaz que você tiver aí para fazer esse trabalho, porque esse trabalho vai ser muito importante para o Egito. Só que enquanto filho,
José era o melhor filho, era o filho mais temente, mais obediente, era o cara que andava na linha ali. Como escravo, ele foi o melhor escravo, tudo que ele fazia era abençoado. Como governador, não teve governante no Egito como José. Então o cara que só tinha tudo para dar errado, deu tudo certo na vida dele, porque ele não estava preocupado com as circunstâncias às quais ele vivia, ele estava preocupado em continuar temendo ao Senhor, seu Deus, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, para que ele continuasse caminhando na direção que Deus tinha para a vida dele. Talvez você não entende muita coisa que está acontecendo na tua vida. A questão é como é que você está vivendo diante de Deus com os teus problemas. Você está perto de Deus? Porque José vivia com intimidade. Ele sempre dependeu de Deus, o Senhor estava com ele. José vivia com humildade, mesmo sendo filho de Jacó, esperança de Israel. José se submeteu à escravidão. Ele entendeu que aquilo não podia ser maior do que o propósito que Deus tinha na vida dele. Mesmo que ele estava passando, sabe aquela ideia? Já que todo mundo está dizendo tudo mal de mim, já que tudo está dando errado na minha vida, que se dane, eu vou agora descambar, eu vou agora viver a minha vida, eu vou fazer tudo o que eu quiser, eu vou dar o meu grito de liberdade. José continuou vivendo com integridade, porque ele entendeu que a presença de Deus na vida dele era mais importante do que as situações que estavam em volta da vida dele. Como que a gente está vivendo diante das situações que estão acontecendo na nossa vida? Um conselho eu dou para você: em tudo isso, viva com responsabilidade, sabendo que o que Deus está confiando nas tuas mãos, não tem pessoa melhor no mundo para fazer do que você. Às vezes você está deixando tudo para trás. Acho que Deus se enganou quando me chamou. Ele não se enganou, não. Você precisa entender o que você precisa fazer diante de Deus, para que você se torne essa melhor pessoa do mundo que Ele escolheu para cumprir os propósitos e a vontade dEle na sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu disse para você nessa manhã que hoje seria um dia de cura. E a cura sempre é oferecida por Deus. A questão é se você deseja e precisa ser curado. Eu queria que você pensasse rapidamente no que nós falamos aqui. Eu não vou repetir. Eu quero fazer um pequeno convite para você nessa manhã, que pode mudar totalmente a tua história. Você tem duas escolhas hoje. Se tem algo ainda que te prende, dependente da área que for, de tudo que a gente falou aqui, você pode decidir viver ainda preso a esse passado, ou você pode dizer na presença de Deus hoje: Senhor, eu quero viver uma nova história para a minha vida. Eu não quero mais viver preso ao passado. Eu quero me libertar dessas algemas que o diabo tem colocado muitas vezes nos meus punhos, para me prender, para me impedir de viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver algo diferente na tua presença. Meu irmão, se você quer se libertar de alguma algema que está te prendendo ao teu passado, se você quer pedir: Deus, olha, tira do meu coração isso hoje, em nome de Jesus. Arranca do meu coração toda a raiz de amargura, tudo que tiver, Senhor Deus, prejudicando o teu propósito na minha vida. Senhor Deus, nessa manhã, arranca, faz de novo. Passa o teu arado no meu coração e coloque as tuas sementes para brotarem na minha vida, e eu ser um instrumento de bênção nas tuas mãos.